Roger Penrose foi um físico matemático. A sua formação de base é em matemática, mas depois ele interessou-se em física. Ele também é conhecido por falar imenso e escrever sobre filosofia da ciência, e é um especialista em geometria e, enfim, no fundo a matemática é a linguagem do universo e da física em particular, apesar de não ter uma correspondência direta. A matemática é uma construção da mente humana, mas como modelo do universo é um modelo mais adequado que nós temos para descrever as leis da natureza. Em relação àquilo que Penrose escreveu, ele escreveu em 1965 um artigo científico sobre a existência ou o ser inescapável, a conclusão de que é inescapável surgirem singularidades no interior dos buracos negros. E havia a ideia de que para haver uma singularidade teria de haver um conjunto, uma situação de simetria circular, tinha de haver uma circunferência que colapsasse diretamente para um ponto de infinita densidade e que fizesse surgir uma singularidade. Qualquer desvio desta circunferência, qualquer colapso desordenado, talvez impedisse o surgimento desta singularidade. Isto porque nos anos 40 e 50 os estudos sobre anãs brancas e sobre estrelas de neutrões demonstraram que havia mecanismos no colapso das estrelas que impediam de se formarem buracos negros. No caso das anãs brancas, a pressão da degenerescência eletrónica. No caso das estrelas de neutrões, a mesma degeneração, mas agora de neutrões. Mas este é o limite em termos da matéria não formar, ou em termos da estrela não formar um buraco negro, é a estrela de neutrões. E a partir do momento em que o colapso continua a surgir, entramos então no reino dos buracos negros. E segundo a relatividade geral de Einstein, não é? Sobre as equações de campo. É interessante notar que quando falamos em buracos negros e falamos no trabalho de Penrose, o trabalho dele é anterior ao cunho desta expressão, buraco negro. Em 1967 foi quando John Wheeler falou um pouco a brincar sobre estes buracos negros, que tinha sido sugerido por um estudante dele numa palestra. E no fundo o que Penrose provou foi de que, se seguirmos as equações de campo de Einstein da relatividade geral até às últimas consequências, é impossível impedir que surjam estas singularidades. Estas singularidades tornam o espaço-tempo nulo. O que é que isto quer dizer? Uma solução, como ele diz, it is in fact null complete into the future, a região do interior do horizonte. Aliás, a questão da singularidade. Significa o quê? Que nós, e temos aqui o diagrama que Penrose escolheu para exemplificar o trabalho dele. Vemos aqui uns conezinhos de luz. O que é que são estes cones? Estes cones significam nós estamos no centro, para cima é tudo aquilo que nós podemos ver ou experimentar, para baixo há um cone de luz porque no fundo a luz é a velocidade a que, não só a velocidade da luz, mas a velocidade a que os acontecimentos chegam até nós. No máximo, a informação chega-nos até nós à velocidade da luz. Tudo o que seja mais rápido que a luz
aliás, como não existe nada que nós conheçamos que possa ser mais rápido que a luz, no vácuo, pelo menos, não é? Sabemos então que tudo o que esteja para além deste cone, ou nós não conseguimos um dia visualizar, ou nunca teve tempo, ou não houve, nunca chegou até nós vindo do passado. Está para além do nosso cone de luz. E ele demonstra isso aqui no trabalho dele. Vemos os cones de luz do exterior a poderem, portanto o tempo é nesta direção, vertical, o espaço na horizontal, e vemos que se não nos aproximarmos do espaço-tempo, tudo bem, e podemos continuar a existir até em direção ao tempo no futuro. No entanto, para os cones de luz, para a radiação ou para a matéria quente dentro do horizonte de eventos, só tem um caminho. Aqui o tempo deixa de ser na vertical, passa a ser na horizontal. Há aqui uma reversão dos eixos do espaço-tempo e o único caminho é para a esquerda, neste caso, neste diagrama. E quando chega à singularidade, o espaço-tempo termina a nossa descrição do que é que acontece. Basicamente é isso. Roger Penrose então foi ele que fez então este trabalho e por isso ganhou o Prémio Nobel. Há mais coisas a falar sobre Roger Penrose, mas já me adiantei muito. Deixem-me só dizer que, se virem no YouTube, tem imensos vídeos sobre as suas palestras que eu ultimamente tenho estado, por acaso, há mais de um ano ou dois, tenho estado a escutar muitas delas e acho extraordinárias, e calhou ser ele o recipiente isto também é recipiente em inglês, mas a pessoa que recebeu o Prémio Nobel de 2020. E ele tem, por exemplo, uma teoria fantástica que eu não percebo nada sobre ela, mas de qualquer forma sei que, de uma maneira geral, a teoria Twister é um caminho para a gravidade quântica. Não é uma quantização da gravidade, mas é um caminho para lá. E sei que a ponte entre a Twister Theory, a teoria Twister, e a mecânica quântica é que tanto a mecânica quântica como a relatividade, ambas usam números complexos. E por causa dessa coincidência, Roger Penrose viu aqui uma ponte que podia ser estabelecida entre a formulação matemática da relatividade com números complexos e a formulação matemática da mecânica quântica. Também ele tem uma ideia também sobre cosmologia que chama Conformal Cyclic Cosmology. Ele até publicou um livro sobre isso, e neste livro ele aponta, por exemplo, para a ideia de que no futuro, se o futuro for um futuro de radiação unicamente fotoenergética ou eletromagnética, em que a única coisa que existirá no universo será fotões, ele diz que há a hipótese de o universo se esquecer em que tempo está. Isso é um bocado estranho, mas no fundo aqui nos diagramas de Penrose dá para ver. Nós todos caminhamos para um tempo no infinito que nos parece como um ponto. E este time like infinity é muito semelhante a este distant past. Portanto, a ideia dele é de que existem ciclos e que cada ciclo termina no início do próximo. E ele chama isso eons. É uma ideia muito interessante que dá para mangas. Mas pronto, como veem, ele é uma pessoa muito prolífica em ideias e é um matemático extraordinário,
e esperemos que ele ainda dure muitos anos para nos dar mais insights sobre o universo. Muito obrigado por terem ouvido. Eu já me estendi demasiado, se calhar, aqui nesta parte do Roger, da física teórica, que é realmente aquilo que eu mais gosto. Física experimental nem por isso, ou astronomia. Mas continuem por aí e bons estudos.